Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você acompanhará o grande conflito, as revelações, seus símbolos, as colunas da verdade, a estratégia do inimigo, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei, a restauração, o selo de Deus, os livros do juízo, o santuário, o fechamento da porta da graça, o segredo da morte, a decisão, eventos finais, a besta da terra, a besta do mar, o fim do grande conflito. Mistério das 7 igrejas da Ásia. Dia 24/5/2026, estamos saindo para fazer um trabalho de evangelização num arraial chamado Limeira, pela graça e misericórdia de Deus, Jesus e Espírito Santo. Olha, o parágrafo de 15, olha. E trazia-lhe também criança para que ele os tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Tá vendo? As mães traziam as crianças para que tocassem Jesus e os discípulos, vendo aquilo, repreendiam. Paulo 16 para nós. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixais vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus falou: deixa vir as minhas criancinhas, não impeça. Deixa que eles venham até a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então eles já têm parte no reino de Deus. 17. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrar nele. Tá vendo? Em verdade vos digo, qualquer um de nós que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aí você vai aqui para o decreto de Hebreus, aos Hebreus, decreto 5 e o parágrafo 14. Decreto de Hebreus 5 e o parágrafo 14. Vamos lá. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quer dizer, vamos começar aqui do parágrafo do 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Tá vendo? Qualquer pessoa que se alimenta de leite ainda não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então a pessoa tem que ter o raciocínio para discernir o que é certo e o que é errado. Foi o 14 meditou. Mas o mantimento sólido, que é a palavra, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Você tem que fazer a diferença. Hoje você sabe fazer a diferença. Quando você foi batizado, os seus pais fizeram do jeito que eles acharam. E hoje você tem que fazer do jeito que você vai entender a vontade de Deus. Como está aqui no decreto de Atos dos Apóstolos 8 e o parágrafo 12. Medita aqui, olha. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Tá vendo? Filipe era um dos 12 discípulos de Jesus. Então Filipe entrou em Samaria e começou a pregar acerca do reino de Deus. E ali o povo receberam a palavra de Jesus, de Deus, e creram no ensinamento de Jesus Cristo. Aí foram batizados homem e mulher. Como nós fomos batizados depois de adulto, porque nós cremos nesta palavra que é o reino de Deus,
que está batendo na sua porta, que está falando com cada um de nós, bem claro. Filipe pregou e o povo recebeu a palavra de Jesus, a qual Filipe estava pregando. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homem como mulheres. Está vendo? Então hoje, se nós estamos aqui, é porque nós somos comprometidos pela aliança do batismo com Cristo para recebermos a verdade do Evangelho. E você também, meu amigo, está sendo feito esse convite. É só você entender que o caminho é Jesus e sem Jesus ninguém chega a Deus. Porque aqui em Lucas, aqui, decreto de Lucas, primeiro, nós vamos meditar aqui para você ver, ó. Fazendo a faxina. Decreto de Lucas, primeiro. Em Lucas primeiro, e o parágrafo, Lucas, não tem Lucas, é só Lucas mesmo. O 15, ó. Marcos 16 e o parágrafo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Tá vendo? Marcos 16 e o 15. Bem claro. Tá aqui, ó. A aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Depois que ele ressuscitou, apareceu aos discípulos e deu a ordem para os seus discípulos. Olha o parágrafo 15, bem claro. Você leitor aí, ó. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Hoje nós somos criados por Deus. E se nós obedecer a palavra, nós somos filhos adotivos por Jesus Cristo. 16, olha. Quem crê e for será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa palavra aí pesou na minha consciência, tá vendo? É aí que está a chave. Quem crê e for batizado será salvo. Você fala: eu fui batizado, fui, é diminutivo. É quem crê e for. A palavra chegou na sua casa, chegou na sua porta. Se você crê e aceitar, você está fazendo o que Jesus está pedindo. Bem claro. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Olha o 16, o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quer dizer, o demônio, porque se a pessoa beber, não vai beber mais, se a pessoa prostituir, não vai prostituir mais, a pessoa vai passar a fazer uma aliança completa com Cristo. Aí aqui ele ainda falou, ó, 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. Olha. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os discípulos continuaram. Hoje, talvez vocês pensem: nós estamos só. Não estamos só. Jesus está trazendo a palavra para cada um de nós. Sim. Mas se eu batizei, fiquei firme, perseverei, cada dia esforçando para seguir os caminhos de Deus, eu sou bem-aventurado. Né? Então foi a palavra que Deus trouxe na sua casa hoje. Não sei também tá oportunidade. Quer falar? Fazendo a filmagem aqui. Nós vendo aí, meu querido ouvinte, que a nossa salvação ela é por meio da crença no Evangelho. Né? Da vez que nós abrimos o coração para dar ouvido à voz de Deus, nós damos espaço para Jesus. Né? Qual é a nossa obrigação? É fazer o mandado de Jesus, como está aqui em Romanos, decreto 10. Nós vamos observar aqui, você vai ver o que a palavra de Jesus vai falar para nós. Romanos, decreto 10 e o parágrafo, vamos começar aqui do parágrafo, o 3, ó. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar o nome de Deus em espírito e em verdade, né? Para alcançar a nossa salvação. 14, ó. Mas como, pois, invocamos aquele em que
não creram. Está vendo? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, por que você está ouvindo hoje? Porque alguém está trazendo essa palavra. Não é minha pessoa, é Jesus, que essa palavra é de Jesus. Essa palavra é Jesus falando com você e comigo, para que nós receba a ordem dele. Olha o 15, ó. E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formosos os pés daquele que anuncia paz, dos que anuncia coisas boas. Aleluia. Quer dizer, essa palavra é a palavra de paz, é a palavra de amor, é a palavra coisas boas. A palavra é boa para aqueles que querem dar ouvido o que é bom e receber o que é bom. Entendeu? Então, se nós não cremos no Evangelho, nós não cremos em Jesus Cristo, porque é a boca de Cristo falando com nós. 17. Ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé nossa tem que ser através de nós ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Para nós fazermos aliança com Cristo. Ó o 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e a sua palavra até os confins do mundo. Então, por toda a terra saiu a voz de Jesus. E a palavra de Jesus está sendo pregada no mundo inteiro, até os confins do mundo, para que as pessoas recebam e aceitem a verdade. Ó 19. Mas digo, porventura, Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em circuncismo, como aquele que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. É só até aqui mesmo. Então nós vendo aí, ó, bem claro o 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra saiu a voz da sua palavra, até o confim da terra. Hoje, se você ouviu, foi porque Jesus preparou quem trouxesse essa palavra para você. Não estamos interessados no seu dinheiro, nos seus bens material, mas que você seja um seguidor de Cristo. Você tem alguma pergunta? Não tenho. Pois é, então, Tudo bem explicado. nós, não sei se vão falar, nós somos da 7 Igreja da Asa, não queremos enganar ninguém, porque se nós enganar os outros, somos enganados igreja também. dentro da Bíblia, Nós queremos e servir cheia da a Deus. Apocalipse, a 7 igrejas da Asa. Mostra aí para ele, irmão. Aqui Apocalipse, primeiro, E o vou 9. mostrar para você aqui, Apocalipse primeiro, o decreto de Apocalipse primeiro. Vamos começar aqui do 4. Ó. Fala assim, ó, é dedicação às 7 igrejas da Asa. Essas igrejas é continuação da palavra de Jesus. Porque Jesus mandou que João determinasse esta ordenança para todo mundo. Ó, 4. João e as 7 igrejas que está na Asa, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quer dizer, tudo de Deus é 7. É 7 dom, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 anjos, porque apresenta o número da perfeição de Deus. Ó, 5. Ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o princípio dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Entendeu? Jesus nos lavou pelo sangue dele, ele nos lava dos nossos pecados. 6. E nos fez rei e sacerdote para Deus, seu Pai. Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Olha o parágrafo 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verão, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Então, todos os olhos vai ver Jesus na nuvem, até os que traspassaram. 8. Jesus fala assim, ó, eu sou o alvo, o homem, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você entendeu? Aí aqui o irmão mandou meditar aqui, ó. O 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pátimo era aquela ilha, eles colocavam os cristãos para quebrar presa, para sofrer. Mas João estava ali por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha o parágrafo 10, ele fala assim, olha, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vê, escreva-o no livro, e envie a 7 igrejas que está na Asa, a Efésio, a Esmina, e a Pegue, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. É as igrejas que está escrita na Bíblia, essa daqui, ó. 12, ó. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, que é as 7 igrejas que está aqui, ó. Olha, 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu o seu rosto era como o sol quando na força resplandece. 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não tema, eu sou o primeiro e o último. João falando, Jesus falando com João. Ao 18. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Ao 19. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Cada Você entendeu? é seu anjo. Então aqui está. Primeira carta, a igreja de Efésio. Segunda carta, a igreja de Esmina. Terceira carta, a igreja de Pego. Quarta carta, a igreja de Tiatira, que é Machado. Quinta carta, a igreja de Sardes. Sexta carta, a igreja de Filadélfia. Sétima carta, a igreja de Laodiceia. Você pode ler na Bíblia, tá? E igreja Cada nenhuma carta, fora essa aí você não encontra na Bíblia. na Bíblia. Tudo Só foi tem essa inventado daqui. pelo homem. Só tem na Bíblia essa E a daqui. única que tem a doutrina verdadeira, que tudo que está escrito nós devemos mostrar e seguir. Você entendeu? Essa igreja. Vamos dar um abraço aí, não, Jesus. Aí, Jesus. Jesus te ama, hein? Foi muito tempo, meu querido. Que a Irmão, porta Deus abraça tá abençoe. bom. Deus abençoe vocês Tem também. nem uma palavra para falar, não?